gente, tudo bom? Eu sou a Maria Ferreira, do blog Impressões de Maria. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês dois livros infantis que eu gostei muito de ler, que eu acho que são dois bons exemplos de livros que são representativos e que mostram que as meninas negras podem ser tudo que elas quiserem ser. E eu estou falando dos livros Meia Curta, da Andresa Félix, e A Neta de Anitta, do Anderson de Oliveira. Meia Curta foi escrito pela pesquisadora e pedagoga Andresa Félix e ilustrado pelo Santiago Regis, publicado pela Mas Edições, que é uma editora aí especializada em cultura e literatura brasileira e afro-brasileira, e também é um nome importante quando se pensa em publicações de livros infantis, principalmente representativos de crianças negras. A editora possui um vasto catálogo de livros infantis e infanto-juvenis, tem até um selo especializado para essas publicações, que é o selo Peninha Edições. Então fica aí uma indicação de editora para se conhecer. Nesse livro aqui nós vamos acompanhar uma narrativa em primeira pessoa de uma menina que definitivamente não gosta de meias curtas, mas depois de um certo acontecimento ela começa a ver com outros olhos esses tipos de meias. Ao longo de sua narrativa nós podemos acompanhar a rotina de uma menina que é bailarina, que é muito estilosa e que demonstra gostar muito do seu cabelo crespo, porque em cada página ela tá com uma roupa diferente, um estilo de cabelo diferente, mostrando como são infinitas as possibilidades de penteados que existem para cabelos crespos e as justificativas dela para não gostar das meias curtas e gostar das grandes é quase um manifesto em favor das meias longas. Eu terminei essa leitura impressionada com essa protagonista que tem uma personalidade bem forte e que, ao mesmo tempo, também é muito cativante. Essa personagem não tem um nome, então a leitora não sabe o nome dela, o que eu acho que foi também um bom recurso para que as crianças que estão lendo a história ou que estão ouvindo a história possam se identificar com ela e imaginar também que o nome dela é o seu nome próprio. Então, eu poderia chamá-la de Maria, por exemplo, que é o meu nome, porque eu me vi muito nessa personagem. Para além da narrativa e do enredo, que são ótimos, eu gostei muito do livro porque as ilustrações conversam diretamente com a história. Eu acho que não dá para pensar nessa história sem pensar nas ilustrações e vice-versa. Então eu quero aqui parabenizar e elogiar e deixar registrado que fiquei muito encantada com as ilustrações desse livro, que são perfeitas. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, essas daqui, que a gente percebe o cabelo e também o estilo de roupa dela. É impossível não se encantar. Com certeza que muitas garotas negras poderão se ver e se inspirar nessa bailarina. Depois dessa leitura eu fiquei pensando que eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de meias curtas, mas eu comecei a repensar esse meu gosto por meias curtas e quero começar a experimentar usar meias longas, porque definitivamente esse livro me convenceu de que meias longas têm muitas qualidades aí. E aí eu fiquei pensando também, me conta aqui nos comentários, você é uma pessoa que gosta de meias curtas ou você é uma pessoa que gosta de meias longas? Agora vamos falar sobre o livro A Neta de Anitta, do Anderson de Oliveira, ilustrações do Alexandre Rampazzo, também publicado pela Mas Edições. Esse livro é um dos meus queridinhos da vida, assim, muito. Sempre quando me pedem indicações de livros infantis, eu indico esse daqui, porque nesse livro aqui temos uma narrativa em terceira pessoa, na qual somos apresentados a Tainá e a sua avó, que é a Anitta. E também é um cachorro chamado Estrela. O livro começa com a Tainá contando para a avó dela que ouviu cochicharem sobre a sua cor, falando que ela é negra como a cor dos seus olhos. E ela não gostou nada disso porque o tom de voz não foi nada, foi um tom de deboche. E aí a avó dela começa a contar uma história, que é a história do sol e da lua e de como esse astro no começo dos tempos fez com que a pele das pessoas fosse ficando mais escura.
E aí eu quero mostrar pra vocês as ilustrações dessa parte, que é essa daqui. Então aqui temos o sol e aqui nós temos um círculo no meio da página. E aí na medida que a gente vai passando, a gente vai vendo tanto um olho quanto planetas. E também eu acho isso muito bom porque faz com que o livro seja mais interativo para as crianças. E aí, continuando, depois da Tainá ouvir essa história, ela vai pegar água fresca na fonte, que perto de onde ela mora tem um rio, que ela sempre vai buscar água lá. E aí ela conta para esse rio a história que ela ouviu da avó. E ela sempre conta para esse rio tudo que acontece na vida dela, diariamente. Um dia, a escola da Tainá recebe uma visitante muito especial, que é uma escritora, só que nesse dia a Tainá não pôde ir para a escola, mas um amigo dela fala sobre a Tainá e a escritora fica com vontade de conhecê-la. Então ela vai lá, conhece a Tainá, e aí, nisso, elas percebem que tem algo em comum. E esse é o ponto, não um ponto máximo da história, mas é um ponto que muito surpreendente na história. E aí a escritora pede permissão para a avó da Tainá para ensinar a Tainá e passar e ficar com ela por um tempo ensinando tudo que ela sabe. E aí a avó autoriza e aí a Tainá fica fora por um tempo. E durante esse tempo a saudade é uma constante e até o rio seca de tanta saudade da Tainá. E eu fiquei muito tocada com essa parte, mas a Tainá volta. E quando ela volta, ela já tá maior. E a avó, quando vê ela assim maior, ela fica muito emocionada. E acho que também é impossível a pessoa que tá lendo não ficar emocionada junto com a avó da Tainá. Quando a gente entende o porquê da Tainá conversar sempre com a fonte do rio e também a gente entende o porquê do nome do cachorro ser Estrela, esse momento do entendimento é muito importante porque percebemos o quanto o nosso olhar e percepção das coisas está tão naturalizado que a gente não se dá conta do óbvio. E às vezes é preciso que seja dito com todas as palavras, com todas as letras, para que nós percebamos. Eu acho que esse é um livro que faz muita gente refletir sobre isso, sobre a nossa naturalização das coisas, naturalização dos nossos olhares. Além disso, toda a narrativa é feita de uma maneira tão poética e tão sensível, que permite ressignificar mesmo as palavras, e a leitura flui como as águas de um rio, como as águas desse rio daqui da história. Eu fiz mesmo suspense em relação ao assunto principal desse livro, porque eu acho que se eu contar, vai estragar a experiência de leitura de vocês. Eu acho que essa é uma experiência que todo mundo tem que ter. Então vai ficar aí no ar o suspense, vocês leiam para descobrir, eu garanto que vale a pena. E suspense, que é o assunto principal do livro, o livro também vai evidenciar uma estética negra que aparece por meio do turbante, que está sempre na cabeça da avó, e também no cabelo crespo da Tainá, que esse é outro livro. Esse desenho aqui eu acho lindíssimo. Esse daqui é outro livro que vai mostrar o cabelo crespo como algo positivo, assim, e algo que é motivo de orgulho, e mostrar também as infinitas possibilidades de penteados que tem para um cabelo crespo e a beleza que tem nisso. Então, eu gosto muito desse livro e dessa história. Vocês já perceberam aqui que o trabalho gráfico desse livro é belíssimo, assim, sem ressalvas nenhuma. É muito bonito. E eu também gosto de como as ilustrações dialogam com a história o tempo todo. E desde a capa até a contracapa, com direito até a um relevo no meio da história. E os círculos, como eu disse, os círculos recortados que, dependendo de onde você olha, parece o círculo do olho ou um planeta ou o sol. Então essas foram as duas indicações de leitura de livros infantis que representam de maneira positiva as crianças negras, principalmente meninas. Espero que vocês tenham gostado. Indico que vocês conheçam
esses 2 livros, que leiam e depois me contem o que acharam. Também indico que vocês conheçam o catálogo da Mas Edições e, se puderem, comprem os livros e livros da editora diretamente no site da editora. Eu vou deixar os links aqui na descrição, mas se vocês não puderem comprar no site da editora e forem comprar pela Amazon, por favor, comprem pelo meu link, que com isso vocês me ajudam a continuar mantendo o canal e mantendo o blog e apoiando o meu trabalho sem pagar nada mais por isso. Deixem aqui nos comentários qual desses livros vocês ficaram com mais vontade de ler, e também deixe aqui uma indicação de livro infantil que vocês acham que eu preciso conhecer, ou um livro infantil que você quer indicar para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso. Até o próximo. Tchauzinho.